Oi, Tiane. Ah, é a Cristiane que tava falando comigo agora, tudo bem? Eu tô aguardando o nosso convidado aqui, Ronaldo Gottlieb. Prazer falar contigo. Tá ouvindo o áudio? Tudo certinho? Espero que sim. Tô, tô aguardando aqui o nosso convidado. Fala da onde, Tiane? Cristiane, desculpa. Oi, Gilmara. Opa, meu convidado já chegou aqui. Nossa live de número 35 do programa Nortear Educação Financeira. Hoje Hoje continuamos com o que eu chamo de invasão carioca, com os meus amigos do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ronaldo? Como você vai? Tudo tranquilo. Você me ouve bem? Sim, e você? Tudo certinho, só tô sem imagem, né? Deixa eu. Você tá aparecendo, eu tô aparecendo Ah, para tô. você? Sim, sim, então tá bom. Pensei que eu não estava aparecendo. Aí tá bom, tá tudo Aí fica certinho. ruim, nós temos que aparecer. Primeiro eu queria, primeiro eu queria te agradecer de coração aí pela sua gentileza. A gente sabe aí da sua rotina tão pesada de trabalho. Sou seu fã, já te acompanho há um bom tempo. Faço esse programa aqui trazendo sempre um profissional e hoje me sinto honrado de ter você aqui. De coração, um, sim, eu quero dedicar, assim, te agradecer de coração pela tua presença. Obrigado, viu? Ô, meu amigo, eu é que agradeço. Você sabe que essa questão financeira, endividamento, é uma paixão, um propósito de vida mesmo, profissional. Então, assim, o seu convite me deixou super feliz, porque eu acompanho já o trabalho há bastante tempo, e até a Bia, né, nossa amiga em comum, ela falou, A Ronaldo, Bia, a Bia é responsável por essa invasão do Rio de Janeiro no Nortear, o que está sendo muito bacana. Pois é, foi ela que disse, vou te indicar lá. Eu ainda pensei, tomara que me aceitem, né? Não, eu sou seu fã. Eu, particularmente, quando eu fiz o programa, quando ela falou que ia te chamar, eu falei, vamos ver. Se ele vai aceitar estar com a gente. Ah, Cleiton, sempre que possível, se a gente, realmente como você falou, né? Acho que todos nós, né, profissionais, a gente tem os Sim. compromissos e tal, mas com a venda disponibilidade, a gente sempre dá um jeitinho para ver essa disponibilidade, que é muito bom bater esse tipo de papo. Muito legal. Que bom ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre estratégias para superar o endividamento. Ô, Ronaldo, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que eu trago uma pessoa aqui no programa, aqui hoje é o programa de número 35. E a nossa Certo. meta é completar 60 até o final do ano. E você já está convidado para a festa, tá? Opa, bacana, A bacana. gente vai. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu e o Fernando a gente está preparando o que a gente chama aí uma festa no Zoom para todos os convidados. Se Deus quiser, 60 convidados, e você já está convidado para essa festa aí. Pode reservar meu lugar. Comparecerei com certeza. Essa época de pandemia a gente tem feito muito mais amizade assim, muito mais contato, e até para festejar vai ser uma coisa nova, né? É Bom, verdade. mas meu caro, eu quero te agradecer, te apresentar aqui para o pessoal. Ronaldo Gottlieb, esse seu nome, outro dia veio o Fly. Fly é seu fã, né? Gente Aham, finíssima. um grande amigo. Ele gosta muito de você, falou super bem do seu trabalho. Você é advogado, consultor, empreendedor jurídico, escreveu mais de 17 livros sobre direito, finanças, motivação e empreendedorismo, é coordenador dos departamentos de financiamentos e habitacionais e empreendedorismo jurídico da ABAME, Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, consultor da revista Exame, que bacana,
várias atividades você exerce, né? Conselheiro deliberativo da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, a BAMI, como eu já falei, membro do Comitê da Legislação da Câmara Americana do Comércio. Qualquer coisa você vai me corrigindo. Articulista semanal do jornal Comércio, Caderno Direito e Justiça. Ô, Tem Cleiton, colunas. Oi. Isso aí já são dados históricos, né? O Jornal do Então passa Comércio. atual. O atual Então, você já falou, são os livros, são as palestras, são o trabalho na Associação dos Advogados do Mercado Imobiliário, e esse trabalho principal mesmo de divulgar o direito, respondendo as perguntas sobre isso na revista Exame, né? E, enfim, legal. é basicamente isso. Legal. Hoje você está falando do Rio de Janeiro, atua aí no Rio de Janeiro, mas Brasil todo. Trabalha no Brasil todo como consultor, não é isso? Na verdade, como advogado também, Cleiton, porque hoje a tecnologia, né, da mesma maneira que nos permite estar conversando à distância, permite hoje que se acompanhe processo em todo o país, se acompanhe clientes, às vezes em negociações administrativas, outras vezes em processos judiciais, não há mais essa barreira territorial, né? Hoje a gente tem essa facilidade. Um advogado, sempre a primeira pergunta, uma pergunta batismo que a gente tem aqui. Como que você, com essa carreira maravilhosa que você tem, com um currículo brilhante, começa nas finanças, ou, se você me permitir, com a educação financeira? Como que foi esse estralo? Como que você começou? O primeiro momento que você fala, pô, estou atuando com educação financeira ou com finanças? É interessante você perguntar isso, porque me encomendaram até um vídeo explicando isso, exatamente isso que você perguntou. Então eu não sabia da pergunta, mas eu estou preparado para responder. Que bom! É o seguinte, Cleiton, assim, a minha carreira como advogado, ela teve início e se estendeu por muitos anos na defesa de mutuários da habitação. Quem eram os mutuários? Aquelas pessoas que compravam o sonho da casa própria e acabavam recebendo um pesadelo e corriam o risco de perder o imóvel, perder aquelas economias. E eu, então, comecei a defender essa parcela da população com muita propriedade, consegui alcançar bastante sucesso nisso, o que originou aí uma série de convites, como você começou a ler. Me tornei articulista de jornais, tive programa de rádio, uma série de coisas. Mas no decorrer desses anos, eu comecei a receber no meu escritório, desses clientes, algumas visitas que me assustavam bastante. Eles relatavam questões relacionadas à cobrança de dívidas que me deixaram impressionado, porque eram absolutamente contrárias ao que diz a lei. E eram cobranças ofensivas, mentirosas, ameaçadoras. E eu então comecei a investigar isso, porque me chamou muita atenção. E eu lembro de uma passagem, eu tinha um programa de rádio ao vivo nessa época, e de repente toca um telefone, um senhor que era deficiente visual, e ele me diz que tinha acabado de me ouvir citar um cara, como devia acontecer uma cobrança e como estava acontecendo. E ele chorava porque foi ameaçado de perder todos os seus bens. Então ele e a esposa, também deficiente visual, estavam saindo, correndo de casa, porque a ameaça era para tomada de bens em 3 dias. Eu disse, cara, isso é muito absurdo, não é possível. E aí mergulhei mesmo nessa história e comecei a trabalhar o enfrentamento do que eu chamo da indústria da cobrança, né? Que são empresas... Indústria da cobrança. São essas empresas de cobrança que são registradas, têm CNPJ, pagam seus impostos naturalmente, mas que atuam de modo absolutamente ilegal, ameaçando, constrangendo, mentindo para as pessoas. E aí a educação financeira veio por consequência, porque eu comecei a resolver então esse tipo de problema, acabar com essas cobranças e corrigir dívidas. Mas aí eu percebia que o meu cliente ele saía feliz e 3, 4 meses depois ele estava de volta no escritório com uma outra dívida. Eu falei, não, tem que aprender mais sobre isso e trabalhar também a questão do planejamento e etc. E realmente fiz isso. Mas hoje... Eu digo até para os meus amigos planejadores financeiros, consultores, como o Fly, que eu não trabalho com a educação financeira. O meu trabalho realmente é ajudar as pessoas, sejam físicas ou empresas, a superar o endividamento. Superou, equilibrou,
Procura um planejador financeiro para te ajudar a seguir em frente. Eu brinco dizendo que o meu trabalho é tirar o paciente da UTI. Quando ele vai para o quarto, é com o educador. Mas é isso que está o segredo eu particularmente acho, de ter vários profissionais com um olhar diferente, para o seu olhar diferente, talvez eu não vou ter, ou o Fly, ou outro, mas é um dos assuntos de educação financeira, o endividamento é um Sem assunto dúvida. importante. E até eu queria te perguntar, e o endividamento hoje, né? Você já vem. Eu até tenho um cuidado de fazer essa pergunta do endividamento, quando eu comecei a formular, até a pandemia, né? A gente tinha alguns números, porque depois da pandemia eu quero te perguntar alguma coisa também, como você tem acompanhado, e depois a gente entrar nas estratégias para superar, se você me permitir. Você está dirigindo. Não, então vamos nessa. Estamos produzindo junto, pode ser assim? Fica melhor, tranquilo, tranquilo. Assim, hoje, né, a gente vive uma situação muito complicada, mas, na verdade, no Brasil, a crise econômica, o endividamento, ela não começou com o Covid-19. Ela vem se arrastando há alguns anos. Então, nós já percebemos o grau de endividamento da população muito elevado. O Serasa divulga que 65 milhões, mais ou menos, de pessoas têm uma inscrição. Cada nome, cada CPF desse tem 4 inscrições em média, o que é um número assustador. Aí as pessoas dizem assim, não, mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Não, mas veja bem, o IBGE informa que a população economicamente ativa é de 104 milhões. Então a gente está falando de 65% da população oficialmente endividada. E eu defendo também que esse número ele é muito menor. Ele é muito maior, desculpe, porque o Serasa, quando ele divulga esses dados, ele faz isso após, desculpe, mais uma vez, às vésperas das grandes datas do comércio. O que acontece às vésperas de Dia das Mães, Natal? As pessoas saem correndo naqueles mutirões de acordo, que eu tenho lá minhas reticências com relação a eles, fazem qualquer acordo, parcelam de qualquer maneira, para pagar a primeira parcela e se ver livre da inscrição, sabendo que não vai pagar a segunda ou a terceira e etc. Então, pela minha experiência, pelo que eu vejo no mercado, entendo que a gente deve ter cerca aí de uns 80 a 90 milhões de pessoas endividadas. Caramba! Eu acho sim, a gente percebe isso. Eu, quando faço palestra, é muito engraçado, Cleiton, porque eu digo assim, explico as questões, e vem uma pergunta ou outra e tal. Ao final, quando termina, é que as pessoas pegam o meu WhatsApp, etc., e começam a enviar perguntas. É porque o endividamento gera vergonha, constrangimento. Então as pessoas não se dizem endividadas em público, o que eu acho que não há necessidade. O endividamento é uma fase de vida, não é uma condenação. As pessoas se endividam, se me permite dizer isso, o meu entendimento, por 2 motivos básicos. Nós vivemos num país que não investe na educação financeira, então nós aprendemos a lidar com o nosso dinheiro por acerto e erro, e não somos educados por ele, para cuidar dele. E o segundo nós vivemos num país com uma das maiores taxas de juros do planeta, se não a maior, um país que investe para que as pessoas se endividem, o que é muito triste. Eu fico muito aborrecido quando eu vejo um anúncio que aparece um monte de gente, especialmente idosos, sorrindo, festejando e pulando quando vão tomar um empréstimo, como se pegar empréstimo fosse motivo de festa. Tá? Então, basicamente é isso. E chegando ao Covid, foi, na verdade, um golpe de misericórdia para muitos, porque não havia preparo, deixou latente que a falta da educação financeira, tanto para a pessoa física quanto para o empreendedor, que a maioria não tinha capital de giro para sobreviver 2 meses e acabou realmente quebrando e etc. Então, a gente vive um momento muito grave. Por outro lado, nesse momento que a gente vive, e aí entrando no direito, nós estamos no momento chamado claramente de imprevisível. E então estamos diante da teoria da imprevisão, o que permite a todo empreendedor, a toda pessoa física, recalcular as suas dívidas, renegociar as suas dívidas, rever os negócios. Não, vale um aviso aqui, Cleiton, da maneira que os bancos estão fazendo. Os bancos dizem assim, nós vamos suspender as dívidas e prorrogar. Eles não estão fazendo isso.
Eles, na verdade, estão lançando juros sobre esse período em que não cobram, e lá na frente o pagamento continua com novas condições. Não há Quando eu, tra- efetivamente. Quando eu trabalhei no cooperativismo de crédito, havia uma Aham. função no Sicoob que eles falavam de uma carência no pagamento. Foi dada uma carência onde é incorporado juros? Exatamente isso, Cleiton, exatamente isso. Não há suspensão. Suspensão, na minha opinião, é dizer assim, olha, seu contrato, sua dívida é de 10 mil, você tem que pagar em 10 parcelas de 1.000. Então, na terceira parou, você vai começar de novo daqui a 3 meses. Aí você começa a quarta de 1.000 e etc, etc. Mas o que acontece no mercado hoje é que quando para na terceira de 1.000, você vai começar 3 meses depois uma prestação de 1.200 e a sua dívida já está em 15 mil. Eu Isso é o que tem falei acontecido. disso, eu falei disso no início da pandemia, em abril, aqui numa rádio comunitária que a gente tem, na Rádio Uhum. Integração, e aí uma pessoa da Caixa Econômica não soube me explicar essa diferença da suspensão Olha e da só. Caixa para os empreendedores aqui da região local. Não sei se você conhece a região leste de São Paulo, Sim. uma região carente, e a gente falou sobre essa informação, e a moça da Caixa Econômica na rádio, o radialista fez a pergunta, e ela não soube responder. Não soube. E não soube. Só pra você ver essa questão. Eu sempre. Desculpa te cortar. Não, não, e eu acho ótimo, nós estamos debatendo. E eu fico muito triste de ver como as pessoas são enganadas, né? Porque é um desespero total. Você imagina um exemplo de um pai de família, uma mulher que sustente uma família e de repente fica sem a sua renda, um empreendedor que, eu chamo sempre a atenção disso, que teve a sua receita paralisada não porque quis, não por opção, mas porque o poder público foi lá e disse assim, olha, para, né? Não pode. Imagina um restaurante no centro de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Enfim, você não pode trabalhar. Aí a pessoa fica sem receita. Aí tem que pagar os funcionários, tem que pagar as contas, e o poder público não ajuda em nada, de dizer, olha, vamos suspender imposto, vamos impor aos bancos uma obrigação de efetivamente suspender empréstimo. Não. Um momento em que, mais uma vez na nossa economia, a gente viu os bancos se fartarem. Que é o que está acontecendo. Hoje a população está endividada. Eu falei em 80% há poucos minutos atrás. Se a gente hoje fizesse esse levantamento correto, eu acho que é a realidade para a grande, imensa, esmagadora maioria. Não, isso é uma pergunta que me surgiu aqui agora. Se a gente está falando de 80%, 85%, não sei. Vamos colocar isso, 80%, né, da população Uhum. endividada. O que acontece? As pessoas hoje, claro que elas ficam envergonhadas, ficam sem jeito, é um assunto constrangedor, igual você falou, concordo, mas o que acontece a nível de postura? Existem aquelas que deixam para lá, vão levando, e existem aquelas que de repente querem retomar a vida normal, consertar isso e não tem uma compreensão desculpa, correta de como fazer isso. Qual é a sua opinião? Cleiton, infelizmente, muitas pessoas, por medo e desconhecimento, por falta de informação, basicamente, a gente volta à educação financeira, elas acabam deixando passar, deixando acontecer, esperando uma solução milagrosa surgir. E não vai surgir. Eu digo para as pessoas que me procuram que, por pior que esteja o cenário, o importante é que você tome as rédeas da situação. E costumo repetir sempre o seguinte, existem, na minha opinião, e até hoje não me mostraram nada diferente, 3 tipos de devedor no Brasil. O primeiro é aquele tipo que tem dinheiro, ele quer pagar as suas dívidas, mas quer diminuir juros, quer descontos, essas coisas todas. O segundo, ele não tem o dinheiro, mas ele tem condição de pagar parcelado, ou vai receber um dinheiro lá na frente, e ele, da mesma maneira, quer as melhores condições, quer diminuir a dívida. E o terceiro e mais comum é o que não tem dinheiro e não tem a mínima ideia de quando vai ter. Tá? Mas para esses 3 tipos de devedores, existem estratégias específicas. E, o principal, existem soluções. Aí você diz, Ronaldo, mas a pessoa não tem dinheiro. Tem solução? Tem solução. Ainda que muitas vezes seja trabalhar uma proteção de patrimônio, uma proteção de renda, para que a dívida prescreva. Dívidas no Brasil não são eternas, né? Elas têm prazo de prescrição. Então, vale lembrar que prescrição não significa que a dívida acabe, simplesmente não se pode mais cobrar essa dívida.
Então, é preciso, pode-se montar estratégia para que a pessoa, depois de um período, ela recupere o seu crédito, a sua vida financeira e etc. Tem solução para todo mundo, mas, e aí respondendo diretamente a sua pergunta, é preciso tomar as rédeas, é preciso não varrer a sujeira para debaixo do tapete. Dá para enfrentar, sempre dá e sempre tem solução. Olha, que legal. É bom a gente ouvir isso. É bom a gente levar essa mensagem para a população. Foi um assunto que o pessoal solicitou bastante. Se você me permitir, depois esse programa vai ficar disponível também no YouTube e tudo mais. Claro, que Está sendo legal. um montante de informações e uma das informações que mais solicitaram foi sobre endividamento. Meu Uhum. caro, seu tema começa, você coloca assim, estratégias para superar o endividamento, né? E aí, ó, estratégias é no plural. E eu quero pegar para você levar o teu raciocínio aí. Que Ah, estratégias, que estratégias são essas? Que estratégias a gente precisa levar de conscientização? E eu gostei muito, Ronaldo, da sua fala, de falar que é tanto para pessoa física e também para pessoa jurídica. A gente tem um uhum. público de pessoa jurídica que nos acompanha aqui na região leste e a gente quer levar esse conteúdo adiante. Então, que estratégias são essas, né? Vamos lá, Cleiton. É assim, é bom a gente observar, né, que a realidade é que o empreendedor, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, que é onde, com o tipo de público que eu atuo também, são as pessoas físicas e o pequeno, médio empreendedor, ele, normalmente as finanças se misturam. Então, você, quando tem um problema de endividamento na empresa, a pessoa já está endividada ou vice-versa, né? Isso faz parte. Existem, acho que centenas de estratégias. Eu não teria como dizer para você, para vocês aqui, todas elas, mas eu posso passar a minha estratégia para trabalhar qualquer tipo de superação, enfrentamento e superação de endividamento. Ela consiste no que eu chamo de plano de 3 passos. É a metodologia que eu utilizo no atendimento dos meus clientes e com o maior prazer eu passo isso para vocês. O Três primeiro passo, passos. 3 passos. O primeiro Vamos passo, lá. ele consiste em realizar um diagnóstico. Tá? O que é o diagnóstico? O diagnóstico é, primeiro, você analisar o quadro todo de dívidas existentes. Que dívidas são? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, com, sem garantia, quantos bancos, quantas cooperativas, enfim. Qual é o endividamento? Bacana. Aí você vai separar essas dívidas por um critério que eu chamo de dívidas agressivas e dívidas menos agressivas. O que são dívidas agressivas, por exemplo? Uma dívida de condomínio. A dívida de condomínio é uma dívida agressiva. Por quê? É uma das possibilidades da pessoa perder a casa própria, mesmo que seja o único bem de família. Aquela história de que meu único bem de família não pode ser perdido por dívida, pode, nas exceções que a lei permite, que são 5. É a dívida de condomínio, é a dívida de IPTU, é a dívida de financiamento desse próprio imóvel, se ele for dado em garantia de um empréstimo, e se o dono for fiador no contrato de locação, oferecendo esse imóvel em Mas garantia. olha Então, que isso que você está passando é formidável. Porque às vezes é, eu vejo pessoas, já vi pessoas assustadas, vão tomar minha casa. E você está me falando que só são em 5 condições. só nessas 5. De resto, uma pessoa tem uma dívida de cartão de crédito, ela pode perder a casa dela? Não, não pode. Cheque especial? Não, não pode. Empréstimo sem garantia? Não, e por aí por diante. Somente nessas 5 possibilidades, se você tiver um único imóvel. Se tiver 2 imóveis, aí o risco já está presente para qualquer tipo de dívida. Ok? Mas é Ok. aquela questão do bem de família que as pessoas dizem. Então, a gente separa por grau de agressividade. O condomínio, como eu falei, é uma dívida agressiva. O cartão de crédito, não, é uma dívida pouco agressiva, até pelo motivo que eu já expliquei. Então, muita gente se confunde com o valor. Quer dizer, espera aí, eu estou devendo 50 mil no cartão de crédito, vamos um número bem astronômico. É melhor eu pagar o cartão de crédito porque no condomínio eu só estou com 2 parcelas em atraso, então vai dar aí, sei lá, uns R$ 1.500. É melhor eu pagar o cartão de crédito. Eu diria que não. Eu diria que é melhor pagar o condomínio. Ok? Por quê? Porque é uma dívida muito agressiva. O cartão de crédito você trabalha de uma outra maneira.
E a partir dessa divisão, então, nós estamos ali, separamos quais são as dívidas existentes. Aí nós seguimos para dividi-las por grau de agressividade. Aí, dentro desse mesmo diagnóstico, nós vamos analisar qual é o patrimônio do devedor. Tá? O patrimônio do devedor, por exemplo, é zero. Tá? Então, ele não pode sofrer nenhum tipo de bem, de perda de bem. Tá? Agora, ele tem 3 imóveis. Opa, ele está correndo um grande risco. Então, a gente faz essa análise. Quais são as dívidas, qual é o grau de agressividade dessas dívidas e qual o patrimônio que está ou não está em risco. A partir daí, você dá o segundo passo, que é a definição da estratégia, que, como eu disse, podem ser centenas, porque é muito pessoal. Né? Então, volto àquele exemplo. Alguém diz assim, nossa, eu estou devendo 50 mil no cartão de crédito e 1.500 de condomínio. Eu só tenho meu imóvel. O que eu faço? Pago o condomínio. E o cartão de crédito? Bom, essa dívida, ela não pode atingir o seu patrimônio. Então, vamos negociar, vamos buscar um outro caminho para isso. Se a pessoa já... Mas desculpa, mas você como especialista, é legal você estar falando isso também. Eu sempre me preocupo quando a gente está falando para um público geral de educação financeira, seja o assunto que for, investimento, sair do endividamento, falando de um assunto que você é especialista, é que não existe fórmula pronta. Existe uma fórmula eficiente para você que deve ser estudada, não é isso? Exatamente. Você tem, como eu disse, assim, vamos dizer, um passo a passo para você seguir, mas você tem que encaixar aqueles pontos todos ali, não dá. E você me falou que trabalhou em cooperativa. Vou te dar um exemplo claro sobre isso. Eu, às vezes, ouço uma pessoa que se diz especialista, fala assim, não, cartão de crédito? Não se preocupa, porque o banco não vai na justiça cobrar o cartão de crédito. E eu te respondo, se for um cartão de crédito de cooperativa, provavelmente você vai responder um processo judicial. Por quê? Porque o estatuto da cooperativa obriga ela a fazer isso. O banco pode até decidir, vou, não vou, ele faz em alguns casos e não faz em outros. Mas você veja, mesmo tipo de dívida, né? Cartão de crédito, no Banco Bradesco ou no Sicoob. Aí eu diria que vamos resolver primeiro do Sicoob, porque aqui é praticamente certo a gente enfrentar o problema. Porque lá você é sócio e quando você fica negativado com o teu nome onde você é sócio, pega mal pra caramba, né? Não é? Não é? Então, mas você tocou num ponto muito interessante, que realmente a gente vê pessoas vendendo fórmulas mágicas ou milagrosas e não funciona assim. Superar o endividamento é possível? Como eu já disse, dívida é um problema, todo problema tem solução, mas requer trabalho. Então, a partir desse diagnóstico, deixa eu retomar aqui minha linha de raciocínio, aí você traça a estratégia. Você já sabe o que está em risco, o que não está, quais são as dívidas mais agressivas. E aí você define o caminho a seguir. Ele pode ser judicial, ele pode ser extrajudicial, através de negociação. Ele pode ser até dizer assim, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, desde que você esteja bem protegido. Então, nesse segundo passo, você define a estratégia. E aí vem o terceiro, que eu brinco, que é o mais simples e o mais difícil, que é a disciplina para seguir a estratégia. Porque você deixa para a pessoa aquele mapa, olha, mas se ela não tiver disciplina, ela se deixa levar, se deixa seduzir por uma aparente proposta que chegou, etc., e bagunça o meio de campo inteiro. Né? Vou dar um exemplo disso. Você tem 4 dívidas de cartão de crédito. Seu nome está no Serasa por causa dessas dívidas. Uma é de 10, uma é de 15, uma é de 5, uma é de 3, enfim. Aí a que é de 10 começa a te cobrar e te oferece uma super proposta para você resolver o problema. Em vez de 10, você vai pagar R$1.000, enfim. Aí a pessoa vai lá e paga. Quando a estratégia era se capitalizar e resolver as 4 dívidas de uma vez. Por quê? Porque as consequências são exatamente as mesmas. Se você pagou uma, você continuou com seu nome no Serasa por causa das outras 3, você continuou sendo cobrado das outras 3, etc. Então talvez o melhor fosse você se capitalizar e fechar um acordo com as 4, num determinado momento. Agora, você pegar o seu dinheiro e pagar uma porque achou que a proposta valia a pena, você desmontou a estratégia. Talvez lá na frente isso mude tudo. Então é isso.
Que Primeiro passo, maravilha! diagnosticar. Segundo passo, definir o caminho, definir a estratégia. O terceiro passo, ter disciplina. Seguir ali certinho, que dá certo. Ah, tranquilo, só isso. Não, mas é muito bom falar com quem é do ramo mesmo. Ó, vamos interagir um pouco com o pessoal. Pessoal, vocês que estão aqui Bora? assistindo, vamos curtir aqui, dar algumas curtidinhas aí pra gente. Eu vou tentar pegar todas as perguntas que já foram feitas. O Dorival disse que se atrasou, ele estava esperando às 21 horas. Hoje nós adiantamos às 19 horas. A Foi um Luma. pedido meu, né? Não, mas estamos juntos. Isso aqui é importante. Isso aqui depois vai ficar gravado, não tem problema não. Eu já Tá bom. paguei um carro, a Luma G Neves Vaz, deve ser isso. Eu já paguei um carro quase todo. O... Eu já paguei quase um carro todo. Agora meu esposo faleceu, eu não tenho mais condições de pagar. O que que eu faço, Ronaldo? Olha, primeiro a gente precisa entender o que é esse quase todo. Porque uma boa notícia é que hoje, na justiça, quando uma pessoa está inadimplente com o financiamento como automóvel, vamos fazer uma conta simples. Vamos dizer que sejam 30 prestações. A pessoa Tá? pagou 25, quer dizer, ela já pagou mais de 2/3. Então, a justiça, o Poder Judiciário entende que não se pode mais permitir a busca e apreensão desse bem. Simples ação de cobrança. Então, se a aluna hoje, por conta dessa situação triste que ela está vivendo, falecimento do marido, e ela está enfrentando alguma dificuldade financeira, se ela já pagou mais de 2/3, e não tem condições de levar adiante a dívida, eu aconselharia a aguardar, né? Ela tá falando aqui, E, Ronaldo, que pagou 38 e que que restam quanto? 8. Ah, sim, ela tá bem protegida nisso. Ela deve ficar atenta para ver se a empresa não vai colocar um processo judicial, porque aí ela precisa se defender. Mas, a princípio, o carro dela não corre risco. Tá? Eu só vou lembrar uma coisa, Cleiton, Luna, assim, que o advogado não tem o dom de ver o futuro, nem vende respostas prontas, né? Eu até brinco, num dos meus livros, eu dediquei um capítulo para o que eu chamo da maior mentira que o advogado conta para o cliente, que é a tal da causa-ganha. Então, assim, Lona, não existe causa-ganha, não existe certeza, mas hoje o entendimento do judiciário é esse. Se você já pagou mais de 2/3, não há busca e apreensão. O que eu te aconselho é que fique sempre atenta, porque se acontecer um processo judicial, procure imediatamente um advogado para fazer valer esse seu direito. Mas a probabilidade é que esse processo de busca e apreensão não aconteça e a empresa venha tentar um acordo com você. Ela tá fazendo mais algumas perguntas aqui, né? Que eu tô pegando aqui a sequência. Daí eu vou ver se eu entendi aqui. Mesmo as filhas do meu esposo, elas têm parte neste carro? Sim, aí a gente já entra numa outra área que é a área do inventário, né? A gente precisa de Hum, algumas informações maiores, seria o acho- tipo de casamento dela e etc. Assim, Cleiton, não dá para fazer, não dá para fazer um atendimento assim, né? não dá, porque eu corro Não, o risco de errar feio. não, verdade. Mas eu Ela é, procura, no caso, vale a pena a primeira informação já de grande valia, com certeza, não é Isso. verdade? Eu acho assim, para ela receber as informações dela, ela vai ter que procurar realmente um advogado e ele vai precisar saber qual era o regime de casamento, como esse carro foi comprado, tem uma série de detalhes aí até alcançar as respostas que ela está procurando. Muito bom. O Fernando da Compreender, ele coloca assim, por que é tão difícil assumir a inadimplência? Eu vou fazer essa pergunta de outra forma. Às vezes eu sinto que as pessoas não querem assumir uma realidade financeira, sabe? Acontece. Gente, todo mundo aqui conhece o AA, né, os Alcoólicos Anônimos, que tem aquele. Eu não conheço com detalhes, mas sei que existe aquela questão dos 10 passos, acho que são 10 passos, né? Sim. E o primeiro deles é a pessoa reconhecer que tem um problema com bebida. Tá? A partir do momento que ela reconhece, é que ela está pronta para começar a mudar. Me parece que isso também é no trabalho com pessoas com problemas de drogas e etc. Com endividamento é a mesma coisa. Uma grande parte das pessoas que está endividada, ela não acredita que tenha um problema. Porque as pessoas se endividam
como nós já falamos, pela falta de educação financeira, pela situação econômica do nosso país e etc. Mas depois que a pessoa entra no endividamento, ela acha sempre que vai dar um jeito, que vai sair, etc. Ela não admite ter um problema. E cabe a gente até falar aqui que existe um problema, sim, reconhecido pelo Conselho de Medicina, que é uma doença, é a chamada oneomania, que é a Pneumonia. doença do devedor. É a pessoa que compra compulsivamente, ela compra mesmo não tendo dinheiro, vai se endividar e etc. Então, eu concordo, há uma dificuldade muito grande as pessoas reconhecerem a existência de um problema, mas esse é o primeiro passo. A pessoa precisa realmente entender que ela não está sabendo lidar com os recursos financeiros dela e que ela precisa de seja um advogado em algumas situações ou um planejador financeiro em outras. Ela precisa, mas é difícil. Tem a Tati aqui, eu estou tentando pegar algumas perguntas. Pessoal, vou tentando pegar aqui algumas mais em atraso. Se fugir algumas, vocês podem repetir. Ela tem dúvidas em relação às futuras inadimplências ao Pronamp. É um financiamento novo, ninguém sabe ao certo como será cobrado em caso de inadimplência. Você tem alguma informação? Não tem muito mistério quanto a isso. A questão da cobrança está ligada à garantia. Depende sempre do tipo de garantia que for oferecida. Alguns desses contratos, eles vão trazer o FGO, o Fundo Garantidor da Operação. Nessa hipótese, o contratante, o devedor, ele tem um seguro que garante o pagamento de 80% da dívida dele em caso de inadimplência. Outros casos, ele vai ter que oferecer algum patrimônio em garantia. E fora do Pronamp, existem outros empréstimos que não pedem garantias. A cobrança ela sempre vai girar com foco no que foi ou não oferecido como garantia. Sempre. Perfeito. Vamos ver, vamos falar com mais alguns amigos. Dorival, tem aqui a Luma que está falando com a gente, Fernando, tem a Tati. Se num segundo imóvel a escritura estiver no nome de 3 irmãos e um ser inadimplente, pode ir entrar em ação judicial? Pode sim, porque ter parte num imóvel é um patrimônio. Você tem um imóvel, ele é seu patrimônio. Você tem um imóvel e está dividido com 10 pessoas, podem ser da família ou não, pertence a essas 10 pessoas. Se uma estiver endividada e aquele bem puder e for penhorado, sim, vai gerar um problema para todo mundo. Né? O imóvel vai acabar tendo que ser vendido no leilão e as pessoas vão ter que receber a parte delas e o credor também. Então pode. Tem tanta pergunta aqui, vou tentando priorizar aqui, tá? E por que é tão difícil seguir com a tal disciplina, Ronaldo? Eu acho que é um problema natural nosso, né? Acho que nós todos temos muita dificuldade com disciplina. Algumas pessoas, né, elas são disciplinadas, outras não. Então, é uma questão de primeiro a gente se doutrinar, né? Mas é difícil. Imagina assim, você resolve entrar, cuidar da sua saúde. Então, você quer mudar a sua alimentação, quer começar a fazer exercícios, etc. Isso é disciplina. Mas a gente sabe o quanto é difícil, né? Você mudar as suas regras alimentares, trocar aquela batata frita por uma saladinha, é complicado. Você acordar de manhã e correr, em vez de dormir até mais tarde, é complicado. Então, mas quando você tem disciplina, você consegue. Mas é Perfeito. difícil. Empréstimo em débito em conta. Mas quando debitam, entram no cheque especial. Podem fazer isso? Não pode. O cheque especial, na verdade, é um empréstimo que é pré-aprovado. Quando a pessoa diz assim, olha, você tem 10 mil de limite, 5 mil de limite, o banco está dizendo, você tem um empréstimo pré-aprovado de 5 mil, 10 mil, com essa taxa de juros. Então, é uma coisa que você só usa quando você quer usar. Se você tinha uma conta a ser debitada e você avançou no seu limite, o banco não pode avançar lá. Por quê? Porque aí o banco está ganhando duas vezes. Ele está cobrando aquela parcela do débito e está provocando em você uma nova dívida, com uma taxa de juros absurda e abusiva, né, que é a do cheque especial. Então não pode, apesar de ser frequente os bancos fazerem isso. E a maneira de combater é realmente através de uma ação judicial, pedindo de volta, em dobro, como deve ser. Tá?
A Luma está colocando algumas coisas do problema que ela colocou aqui. Luma, a gente vai te dar a instrução que o Ronaldo te deu para você estar procurando a ajuda de um advogado para ser mais assertivo no seu caso, né? Ela Isso. passa. Aí é mais propício a isso. É porque Outra. questões de família, elas têm que ser muito personalizadas mesmo. Não dá para analisar de uma forma meio que genérica, não. Legal. Tô vendo aqui, Grinaldo entrou, nosso querido Fernando, a Luma também está colocando aqui. Mandem links. O Sérgio, quero agradecer a presença. Tem a Pati Corene, Minas Gerais. Patrícia, um grande abraço para você. Tem uma amiga, ela coloca, tem uma amiga que a dívida dela está sendo cobrada agora na aposentadoria da mãe dela. Isso pode ocorrer, Ronaldo? A dívida dela está sendo cobrada na aposentadoria da mãe? Tem Não, uma isso não amiga, pode ocorrer. tem uma amiga que a dívida dela, da amiga dela, está sendo sim. cobrada agora na aposentadoria da mãe dela. Não, isso não pode. Provavelmente houve algum acordo aí e a mãe assumiu esse pagamento, porque eu acho muito pouco provável que isso esteja acontecendo de uma maneira diferente. Mas, de qualquer maneira, dívidas são pessoais e não se cobra do outro, não pode. O Kleberson Vitor, obrigado, Kleberson. Minha moradia pode ser penhorada em dívida de cartão de crédito, Ronaldo? Porque quando eu faço uma pergunta para você, me dá a impressão que eu estou fazendo uma pergunta para o Arnaldo César Coelho. Isso pode? Isso pode, tá certo, tá certo, né? A regra é clara. A regra é clara. A regra é clara. Olha, se for o único imóvel, não pode. Nós falamos isso até no princípio aqui do nosso bate-papo. Se você tiver mais de um imóvel, em tese é possível. É possível você perder uma residência por conta de uma dívida de cartão de crédito. Mas eu digo que em tese, é muito pouco provável que isso aconteça. Tem uma pergunta muito interessante. Eu tenho muita curiosidade sobre essa pergunta. Qual é o caso mais comum de abuso de cobrança? Abuso. Olha, eu diria que eu não sei qual o caso mais absurdo, né? Mas eu já atendi uma pessoa que recebeu 50 ligações numa manhã. Eu acho isso extremamente abusivo. Outras com cartas ameaçadoras. Eu brinco com esse pessoal da indústria da cobrança, acho que eles têm uma criatividade muito grande, né? Porque assim, seu CPF será suspenso. O CPF não é suspenso, né? Não pode ser. Processo cartorário teve início. Aí eu pergunto, o que é um processo cartorário? Que eu não faço a menor ideia, mas que o nome assusta. O nome realmente assusta. Você, nossa, eu vou receber um processo cartorário. E por aí vai. Então, eu acho que não dá para a gente dizer um exemplo, apresentar um exemplo. Acho que a cobrança, quando ela é dessa maneira, como diz assim, o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor diz que é proibido cobrar com mentiras, ameaças, coação e etc. Tudo que eles cobram utilizando isso é claramente um absurdo e tudo merece ser combatido. Muito bom, muito bom. Esclarecedor, pessoal. Cadê as curtidas de vocês? Bora nessa. Ó, a Luma disse que fala para o Dr. Ronaldo que ela adora você. A gente não respondeu todas as perguntas dela, mas mesmo assim ela gosta aqui da gente. Que bom, Lona. O Kleberson agradece a sua resposta. Sabrina também está aqui com a gente. O Dorival Caldeira, um amigo aqui da Prefeitura de São Paulo. Parabéns em trazer o Dr. Ronaldo, que com muita clareza tem respondido as perguntas. Legal, obrigado. Tem muita gente aqui hoje. Olha só, minha cunhada tá me cobrando o triplo do velório. É o mesmo caso da Luma, né? Bom, Ronaldo, de abusos, né? Eu sempre fico pensando de abusos aqui. Eu queria pegar isso aqui, que a gente já chega aos 45 minutos do segundo tempo. O papo é bom. Como passa, né? O papo é muito bom. Mas que abusos a gente pode deixar de dicas aí para o pessoal ficar mais atento? Assim, como é que a pessoa pode ser cobrada? Essa eu acho que é a grande pergunta. Como é que você pode ser cobrado? De uma maneira educada. A pessoa pode te ligar para fazer uma cobrança? Pode. Do instante que você diz assim, olha, eu não vou pagar porque eu não posso, porque eu não quero, a cobrança tem que parar.
A partir daí se tornou abusivo. Se alguém disse, se você não comparecer aqui no escritório, ou não responder essa mensagem, nós vamos ingressar com uma ação judicial, virou ameaça. Entendeu? Então a cobrança, ela só pode acontecer de uma forma educada e com um limite. Qual é esse limite? É quando o devedor diz para parar. Isso está escrito no artigo 21 do Código Civil, está escrito no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, o que se pode fazer? Qualquer pessoa pode ingressar no juizado especial, não precisa nem de advogado para isso, ingressar com uma ação chamada de obrigação de não fazer, para que a empresa pare com aquilo, e é lógico que vai pedir o dano moral, porque há o constrangimento, o aborrecimento, muitas vezes essa cobrança vai além da própria pessoa, se espalha pela família, pelo local de trabalho e tal, então tudo isso merece uma indenização. Uma pergunta, você tem uma dívida com o banco que for aí, Itaú, Bradesco, e você fica um tempo sem pagar, e o banco passa por uma empresa de cobrança. Se você perceber uma cobrança abusiva, eu posso entrar com uma ação contra o banco, o origem, ou contra a empresa de cobrança? Excelente pergunta, Cleiton, excelente pergunta. Sempre contra o banco. É ele que contratou alguém para te cobrar, aquela empresa é o preposto, você não tem nada a ver com essa pessoa. Se é o Itaú que contratou a empresa te ameaçou, fez essas bobagens todas, você vai pedir a indenização ao Itaú. Se for o Bradesco, ao Bradesco, se for a Caixa Econômica, a Caixa Econômica. Sempre direto contra o banco. Kleberson Vitor, mais uma pergunta das mais interessantes que eu estou vendo aqui. Todas são, mas essa aqui é muito interessante. O pessoal até colocou aqui. É possível o seu salário no salário mensal pode ser bloqueado em conta corrente por dívida de cartão? Não. Salário é empenhorável, né? Salvo algumas exceções que agora o Superior Tribunal de Justiça resolveu fazer, de bloquear até às vezes 30% do valor do salário, mas em raríssimos casos. Mas por lei, salário é empenhorável até 50 salários mínimos. Então, se alguém ganha mais do que 50 salários mínimos, né, que isso deve dar uns 55 mil mais ou menos por mês, aí tem um problema. Tá? Eu gostaria de ter esse problema, de ganhar mais do que 50 salários mínimos por mês e poder ter o meu salário penhorado. Mas quem ganha menos do que isso, como eu acredito nós, então não precisa se preocupar não. Mas não pode bloquear salário em conta de banco não, não pode. Olha, excelente. Pessoal, com mais perguntas, mais curtidas. Então, o pessoal aqui, eu gostei muito dessa live aqui, o pessoal interagiu muito. Acho bacana quando isso ocorre. Ronaldo, eu quero falar sobre endividamento com você, mas eu quero que você deixe o que eu chamo de uma mensagem final, né? Tem jeito? O fim, estou endividado, acabou minha vida, é isso, né? E tem uma pergunta que surgiu também. Você não é o devedor. Você te deram o seu telefone como referência. E você, como referência, fala, já dei o recado. Essa pessoa, esse importuno de uma ligação, isso pode ser feito alguma coisa? Da mesma maneira, é cobrança ilegal. Se alguém deu o seu telefone, você está sendo cobrado da dívida de terceiros, isso é abusivo. Isso é abusivo. Não pode. No mesmo dia você receber 6 ligações e você já falar para ambas. Isso educadamente. Não, já deixei o recado. Claro que está uma hora que a paciência acaba. Cansa. E se não fizer nada, não vai parar. A gente sabe disso. Não, legal. E qual o recado final que a gente pode deixar aqui, pensando em endividamento, pensando numa vida que segue? Cleiton, assim, eu acho que eu vou repetir um pouquinho do que eu já falei aqui durante esse nosso bate-papo aqui, super legal. Não tem jeito, né, Ronaldo? Não tem jeito. Eu acho que as pessoas têm que ter em mente sempre o seguinte, como eu disse, eu vou repetir. Endividamento é um problema. E todo problema tem solução. Então, tome as rédeas da situação. Não tenho dinheiro, estou cheio de dívida, não sei o que fazer, não importa. Você decidiu tomar as rédeas. A partir daí, você vai começar a perceber que há como dar um passo, dar outro, e as coisas
vão se resolvendo. O que não pode é desistir. Quando você desiste, aí perdeu. Enquanto você não desiste, segue em frente. Até porque, e vale aqui uma dica jurídica, no Brasil, dívidas prescrevem por 5 anos, com 5 anos. Então, a partir de 5 anos, seu nome não pode ficar sujo e ninguém mais pode te cobrar. Então, na pior das hipóteses, você que não tem dinheiro, não tem patrimônio, não tem como pagar as dívidas, vai ter que suportar 5 anos. E depois zera o jogo, tudo começa de novo. Então, veja bem, a gente indo ao último caso, ao pior panorama, a gente percebe que tem solução. Em todos os outros, então, existe, da mesma Olha, maneira, um caminho a ser seguido. foi fantástica essa live aqui, que o pessoal, eu vou ter que fazer mais perguntas que eles estão fazendo aqui. Isso é muito bom, né? E É você vai me verdade. ajudar aqui. Vamos embora. A Tati, ela faz uma pergunta. Quando o imóvel veículo é dado em garantia num financiamento, os dados do mesmo têm que constar no contrato? Sim, sem dúvida, porque se ele foi dado em garantia, precisa fazer parte do corpo do contrato, senão não há garantia. Número de matrícula, isso? Seria esses? Sim, todos os dados que identificam o imóvel ou o automóvel precisam constar do contrato. Não há como ser diferente. A poupança, ó, o Cleberson, você mandou bem demais, hein, cara? A poupança pode ser bloqueada por dívidas no cartão? Se possível, agradeço pela resposta. Clebson, pela lei brasileira, do Código de Processo Civil, é, saldo em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos não pode ser penhorado. Então, até esse limite, não. A partir desse limite, pode. Mas deixa eu lembrar uma coisa super importante. As pessoas falam muito de penhora. Penhora não acontece por vontade do credor, do banco, da empresa de cartão de crédito. Penhora só acontece dentro de um processo judicial por ordem de um juiz. É muito comum as pessoas serem ameaçadas que a sua conta de poupança, sua conta corrente vai ser penhorada. Ah, não. Isso só acontece dentro de um processo judicial por ordem do juiz, onde normalmente você tem direito a apresentar sua defesa antes de qualquer coisa, salvo algumas dívidas específicas. Mas é para as pessoas não confundirem, porque se imagina, e a indústria da cobrança faz questão de dar a entender que é possível penhorar sem processo. E não é possível, não existe essa possibilidade. Meu caro Ronaldo, 17 livros você escreveu. Eu sempre solicito aqui para as pessoas indicarem um livro. Eu não aceito um livro que não seja um seu aqui, ou mais de um seu. E aí eu queria também que você falasse assim, para o pessoal encontrar teu trabalho, os teus livros. Fala aí para a gente Tá. aí, por favor. Olha, apesar do sobrenome ser um pouquinho complicado, mas o melhor caminho é dar um pulinho lá no meu site. Eu tenho a loja e onde vários livros e cursos estão disponíveis lá, é o ronaldogottlieb.com.br. E existem alguns também e-books que são distribuídos gratuitamente. Tem até um que eu acho que vai interessar bastante as pessoas aí, que é o Superando Dívida, Enfrentando dívidas e superando a cobrança abusiva, é isso. Né? É um e-book gratuito para as pessoas. E tem os Que livros e legal. e-books que são comercializados, cursos também. É o ronaldogottlieb.com.br. Lá vai encontrar todas as informações. Tem algum livro xodó, lançamento aí? Olha, eu estava até procurando aqui, eu acho que não tem nenhum Se não próximo de tiver, mim. manda o nome. Se não tiver, manda o nome e depois a gente coloca. Se você permitir, manda para mim que eu publico, pode ser? Posso, com certeza. É o Dívidas, Tô Fora, um guia para sair do sufoco, que é o livro que ainda, na verdade, ele já está lá no site, está em pré-lançamento, já está à venda, mas assim, eu considero o resumo desses meus 20 e poucos anos de trabalho nessa área. Importante dizer, Cleiton, que é um livro escrito não para advogados, tá? Escrito para o público leigo, para as pessoas aprenderem. E ali, por exemplo, todas as perguntas que me fizeram, a resposta está lá. Todas. Que Se bom. alguém fizer uma pergunta sobre endividamento e não estiver lá, me avisa para eu incluir, mas eu acho que está tudo ali numa linguagem super simples, é um livro para ser consultado, e ele é dividido em 3 partes. A primeira que são dicas de educação financeira, a segunda que são dicas para enfrentar cobranças abusivas, e a terceira, dicas para
Não, esse é o antigo, tem um novo. Minha esposa Tem está alguém trazendo o livro produzindo aí com aqui. você, hein? Minha esposa está trazendo o livro. E a Legal. terceira é como superar o endividamento. Então a gente consegue abranger toda essa questão, eu volto a dizer, de uma maneira muito simples, para que as pessoas... ele estava por aqui, eu tinha um exemplar aqui guardado, não sei onde eu devo ter levado para o escritório, porque, como eu falei, ele está em pré-lançamento. Achou? Escutei aqui, Eu Cleiton. escutei. Qual o nome da sua Achei. esposa? É a Cristiane. Ela tá... Então, a Luma falou até para mostrar ela. Valeu, Cristiane. Obrigado. Tá aí, tá vendo? Dá para ver aí? Dá sim. E que fica ao contrário, mas dá para ver sim. Dívidas, estou fora, né? Assim é melhor? Não. É desse jeito mesmo. Fica invertido, né? E por exemplo, as pessoas falaram, aí você tem financiamento de automóvel, você tem tudo por cobrança, conhecer a autorização para cobrar, ser cobrado de modo amigável, enfim, tem tudo. É um livro com, deixa eu ver aqui, sem óculos é complicado, mas tem acho que 142 páginas. Né? Bem simplesinho. Ronaldo, passa ele para mim, tira uma foto, quero publicar ele, fazer uma propaganda, mas desde já, muito obrigado. Quando eu te falei lá dos comentários do Arnaldo, a gente tem aqui um comentarista de live. Vou pedir para você ficar aqui, vou chamar o Fernando Ribeiro, ele tem alguns minutinhos para falar do seu trabalho. Você continua com a gente? Muito obrigado. Com certeza, eu estou aqui, com certeza, eu é que agradeço. Obrigado pela gentileza, sucesso. Para nós, para nós. Valeu, obrigado. Aqui eu tenho pouco tempo, mas uma live esclarecedora. Vocês que curtiram, por favor. Luma, obrigado pelas perguntas. Leandra, estão pedindo um sorteio. Fala, Fernando. Pois pediram o sorteio do livro aí, né, rapaz? Eu só estava acostumado, né, Cleiton? Você estava acostumando mal, sem autorização eu não faço. Ele não me falou não dá. Olha, até eu ia colocar meu nome, tá, bicho? Até eu ia colocar meu nome por causa desse livro aí. Adorei, cara. Adorei o livro. Meu, desculpa, eu vou ser rápido porque o tempo tá curto. Foi muita pergunta aí, muito importantíssimo. Na verdade, ficaram perguntas aí, tá? Para se fazer, mas realmente o tema é muito importante, é muito extenso, né? Então, cara, foi demais a colocação do Godlib aí, trazendo Pessoal, essas o Fernando não tá aparecendo, cara? Mas enquanto ele não aparece, vamos dando curtida. Eu tô aparecendo aqui, Cleiton. Aqui pra gente não, Fernando. Pra gente não. Não tá aparecendo? Tá só me ouvindo? Não, só ouvindo, mas continua. Aí o pessoal vai pedir para eles estarem dando likes. Tô aparecendo aqui, mas tudo bem. É bom que assim eu arrumo meu cabelo. Olha, cara, deixa eu te falar. Só o que eu, assim, além de tudo que ele falou, uma coisa que eu queria só refrisar, e ele deixou aí gratuito pra gente, né, cara? Eu achei fantástico. Até anotei aqui, principalmente, foram as estratégias, né, Cleito? As estratégias que ele usou, os 3 passos, cara. Diagnóstico, né? Separar os critérios, o que é mais agressivo, o que é menos agressivo, qual o patrimônio, se tem patrimônio devedor ou não. A gente não pensa nas coisas, né, cara? A gente vai fazendo, não pensa. Definir as estratégias de uma dívida para não atingir, né, seu patrimônio. E a terceira e última que eu achei fantástico, que até eu coloquei a pergunta, que é a bendita da disciplina, né? A dificuldade das pessoas terem disciplina. E agora eu não posso deixar de falar também, e olha que engraçado, né? Quando vocês falaram do AA, dos 10 passos do AA, né? Que é reconhecer o problema, Cleiton. A gente trouxe todas as soluções, o Reinaldo respondeu várias perguntas aí, mas eu vou te falar, se você não reconhecer isso, não adianta você ter a resposta, não é verdade? A pessoa fica aí querendo soluções, mas se ela não assumir, realmente não tem por que você pensar em estratégias, você pensar em alternativas, se você não se reconhece nessa situação. É bem difícil, cara. Parabéns, cara. Fernando, eu vou ter que te interromper. Fernando, a gente estava muito próximo de conseguir atingir hoje os 2.000 seguidores. Eu não sei. O que você vai dar de prêmio para esse seguidor de número 2.000? Que a gente vai entrar em contato com ele e vai divulgar depois. Pois é, o seguidor de número 2.000 vai ganhar aqui de nós uma mentoria gratuita, tá? Então eu não sei
quem é que vai ser, depois eu vou colocar, postar quem vai ser o seguidor de número 2000, e ele vai ganhar uma mentoria gratuita conosco aqui, comigo e com o Cleito, sobre as suas finanças, tá? Então, vamos ver quem vai ser a pessoa, depois a gente posta aqui, né, Cleito? Para dizer que... Isso aí. Para provar que é verdade. E abraço, Fernando, porque o tempo se for, meu irmão.